Edifício Joelma, memória viva. Passava um pouco das 8h30 da manhã de uma sexta-feira comum em São Paulo. O dia era 1º de fevereiro de 1974 e eu tinha descido até o terminal de ônibus do Parque Dom Pedro II e me dirigi à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio a fim de tomar um ônibus em direção à Avenida Paulista, onde faria uma entrevista para um novo emprego. A caminhada a pé, subindo pela rua General Carneiro e cruzando o Largo São Francisco, local da imponente Faculdade de Direito, demorara cerca de uns 15 minutos quando atingi o viaduto Brigadeiro Luiz Antônio sobre a Avenida 23 de Maio. Eu caminhava quando um barulho ensurdecedor, uma explosão, fez com que todos que por aí também caminhavam voltassem seus olhares na direção de um prédio imponente à direita do viaduto. Uma língua de fogo enorme, assustadora, saía de uma das janelas e em pouco tempo também saberia, mortal. Às 9h e pouco já estava no prédio da Avenida Paulista, onde era a sede de uma das empresas de maior projeção na época. A caderneta de poupança deu fim para minha esperada entrevista. Permaneci ali por pouco menos de 2 horas e saí aprovado do meu novo emprego. Ao descer ainda em Obra Nova Paulista, que em breve se transformaria no centro de sistema financeiro brasileiro, no metro quadrado mais caro da América Latina. O trânsito caótico, as sirenes davam, de fato, a ideia de que algo muito sério teria ocorrido. E naquele momento tive a certeza de que aquela língua de fogo que vira pouco tempo atrás tinha se transformado em algo dramático. Não tinha mais como apanhar um ônibus. Então, fui caminhando em direção ao centro da cidade pela Brigadeiro, que parcialmente estava interditada e era dominada por ambulâncias, carros de polícias, bombeiros subindo e descendo, um cenário horroroso, com as pessoas andando rápido e falando alto, comentando pelas calçadas sobre o incêndio no Joelma. O edifício Joelma, um prédio comercial no centro da cidade de São Paulo, junto à Praça da Bandeira e à Câmara Municipal, que foi inaugurado em 1971. Com 25 andares, sendo 10 de garagem, localizado no número 225 da Avenida 9 de Julho, com uma das fachadas para a Praça da Bandeira e a outra para a Rua Santo Antônio. Assim que inauguraram o prédio, ele foi alugado ao Banco Crefisul de Investimentos. As salas dos escritórios luxuosos eram compostos por divisórias, móveis de madeira, piso acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética e um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início ao incêndio que rapidamente se espalhou. Ainda naquela época, as leis não exigiam a construção de escadas de incêndio e muitas pessoas morreram queimadas dentro dos elevadores, banheiros e parapeitos de janelas. Mas a maior parte das mortes ocorreram no telhado do edifício. Quase 800 pessoas trabalhavam no prédio e destas, oficialmente 188 morreram, embora muita gente acredite que esse número tenha sido bem maior. 2 anos antes do grande incêndio, ocorrera no edifício Andraus
também no centro de São Paulo, mas pela existência de um heliponto no topo do prédio, muitas vítimas foram salvas por helicópteros que se aproximavam e as resgatavam. Com certeza as pessoas que trabalhavam no Joelma lembravam-se disso e buscaram o terraço em busca de resgate. Entretanto, o telhado desse prédio era construído de telhas de amianto sobre uma estrutura de madeira que transformou o local numa verdadeira churrasqueira humana. O vento forte, a fumaça e a falta de equipamento básicos de segurança dificultou a ação do corpo de bombeiros e apenas cerca de 5 horas depois foi concluído o resgate dos sobreviventes. Quando cheguei próximo do início da Brigadeiro Luiz Antônio, mais precisamente no cruzamento com a Rua Maria Paula, próximo à Câmara Municipal de São Paulo, a fumaça tomava conta do céu. O som era de sirenes e de helicópteros que voavam ao redor do prédio em chamas sem conseguir se aproximar. Então eu desci pela Rua Doutor Falcão e cheguei bem próximo. As pessoas gritavam, choravam, bombeiros corriam de um lado para o outro e, na curiosidade típica de um garoto de 15 anos, eu permanecia ali, olhando para cima, sem saber o que fazer. Simplesmente fiquei observando. Algumas pessoas seguravam faixas improvisadas com inscrições como "Calma, não saltem". Eu vi pessoas desesperadas tentando se segurar ao descerem cabos de aço que sustentavam para-raios. Despencaram de uma altura em direção à morte no chão. Outras que conseguiram deixar o prédio, cambaleando, tossindo e com parte das roupas em chamas ou feridas, sendo amparada por médicos e bombeiros. Uma imagem, entretanto, publicada no jornal do dia seguinte, causou muita emoção. Sentado no parapeito de uma janela, um homem fumava tranquilamente o seu cigarro com fogo nas suas costas. Segundo publicado, ele conseguiu ser salvo. Essas cenas nunca saíram da minha cabeça, nunca mais, a não ser que pudesse efetivamente ajudar, e me aproximei de algo semelhante. Os jornais dos dias seguintes estampavam fotos pavorosas, que tem ainda na cabeça a capa do jornal Folha de São Paulo, mostrando o telhado do Joelma com dezenas de corpos queimados e mutilados. Durante anos seguintes, sempre passava pelo local, acompanhando quase que diariamente a construção do prédio. Em 77, eu conheci uma mulher, uma das sobreviventes, mesmo depois de inúmeras cirurgias plásticas, ainda mantinha no rosto, nos braços, a cicatriz da tragédia. Na mente ainda lembrança de amigos que vieram a morrer a seu lado, pisoteados ou queimados, e uma sensação de culpa por ter sobrevivido. Ela era uma pessoa amarga e cheia de traumas, a ponto de entrar em crise de choro apenas com a visão de um fósforo aceso. Perder o namorado e vários colegas de trabalho naquele dia, e nem as terapias psicológicas conseguiriam livrá-las daquele trauma, daquela tragédia. Ainda naquele ano, em 74, foi instaurado um processo criminal que acabou apontando a Crefisul e a Termoclínica como empresas responsáveis pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. A conclusão foi que o sistema elétrico era precário e estava sobrecarregado.
aquela explosão e a língua de fogo saindo pela janela que eu presenciara, teria sido, segundo o processo, um aparelho de ar-condicionado que explodira. Além disso, os registros dos hidrantes do prédio estavam inexplicavelmente fechados, apesar do reservatório ter capacidade para 29 mil litros de água. A tragédia, seguramente uma das maiores da cidade, forçou as autoridades a rever as leis que regem a construção civil, obrigando a construção de escadas de incêndio e instalação de portas corta-fogo, entre outras coisas, e fez com que esse tipo de ocorrência fosse se tornando cada vez mais raro. Vários filmes e documentários foram feitos sobre a tragédia do Joelma. Ainda naquele ano foi lançado o filme The Towering Inferno, Inferno na Torre, estrelado por Steve McQueen. Os produtores negaram, mas a história, embora fantasiosa, conta sobre o incêndio de um enorme edifício que, por negligência com o uso de materiais elétricos de baixa qualidade, abaixo das especificações, na época especulou-se que cenas reais do incêndio do Joelma teria sido usada na produção cinematográfica. E em 79 é lançado o filme Joelma, 23º Andar, baseado no livro do médium Chico Xavier, no qual é contada a história de uma garota que morreu no incêndio. Nesse, como em muitos outros filmes e documentários produzidos, são usadas cenas de arquivo de TV, de emissoras de TV, e um deles, uma tomada de câmera que mostra ao redor do prédio, as pessoas, aparece um garoto olhando para cima. No momento imediatamente, a queda de um homem que se segurava num cabo de aço. Sou eu, esse garoto. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram, mas não conseguiram escapar pelo elevador. Os corpos não identificados foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro. Esse fato acabaria sendo a inspiração para o chamado mistério das 13 almas benditas, e que são atribuídas a diversos milagres. Muitas histórias ainda endossam a maldição do Joelma, afirmando que o terreno onde foi construído seria amaldiçoado, especulando-se que ali, até o final do século XIX, teria sido um pelourinho e que fantasmas de negros rondavam o local. Outra história da assombração também alimentaria ainda mais o mito dessa tal maldição. O caso conhecido como o crime do Poço. Em 1948 havia naquele terreno uma casa que pertencia ao professor Paulo Camargo. Com o professor Paulo Camargo morava a mãe e as irmãs, que teria matado em seguida e sepultado num poço construído para esse fim. A polícia na época trabalhou com duas hipóteses, que seriam os motivos do crime. E a primeira seria o fato de a mãe e das irmãs não terem aprovado uma namorada dele, e a outra é que a mãe e as irmãs estivessem muito doentes e o professor não quisesse cuidar delas. A polícia então descobriu o crime por meio de denúncias relatando o desaparecimento de inúmeras mulheres no local. Então, descoberto, o professor se matou. O fato é que estas e outras lendas, aliada à ideia de se estar no lugar de uma tragédia tão imensa, fez com que mesmo depois de reformado e transformado o mundo
dos prédios mais extremamente seguro, o Joelma nunca teve a sua ocupação total. Acostumado às tragédias modernas, não damos conta dessa imensidão de algo como o incêndio do Joelma. Mas há quase 50 anos, ela consternou uma cidade inteira, paralisando por completo e durante muito tempo, gerou pavor nas pessoas, a ponto de muitas pessoas não terem se mudado do prédio em residências por medo. E a tragédia ficou encalacrada na mente das pessoas durante muitos anos. E até agora, ao rever as imagens, cenas e sons daquele dia de fevereiro de 1974, uma sensação de desespero e dor tomam conta de mim. O cheiro daquela fumaça misturada aos corpos humanos, o som das sirenes, os gritos, choros e a cena das pessoas caindo ou se jogando de um prédio em chamas ainda estão vivas na minha mente e sempre estarão.